Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Já vamos estar lendo a palavra, que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Amém? Jeremias, capítulo 17, e nós vamos ler os versículos 7, 8 e 9. Jeremias 17, 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu estive durante esses dias procurando meditar na palavra do Senhor, e é interessante que quando a gente está responsável por trazer a palavra, a gente estuda, a gente busca, e aí a gente encontra uma palavra, mas depois a gente fica com receio. A gente tem um certo medinho, né, de falar à igreja. Porque a palavra de Deus, ela primeiro fala com a gente, ela primeiro corrige a gente. E o que eu estive estudando e trago para a igreja nessa noite é a questão de nós confiarmos verdadeiramente no Senhor. A gente, em muitas situações, a gente proclama a palavra de Deus, a gente recebe ela nos nossos corações, mas, dependendo das circunstâncias, nós tememos. E o Senhor diz que Ele está conosco, Ele está com os seus servos. Então, por que o temor? Nós estamos à véspera de uma eleição e muito se tem falado sobre ela, muito se tem falado sobre o que pode ser do futuro do nosso país, e todos nós estamos, de certa forma, temerosos. E isso é normal do ser humano. Mas o servo de Deus, ele tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida e saber que nada fugiu do controle do Senhor. O nosso Deus, independente de qualquer coisa, ele está no seu trono e ele age. Independente de qual seja a situação, o nosso Deus tem poder para mudar e para fazer com que a gente passe pelas dificuldades, mas sem desanimar, sem nos deixar abater, sem cair, sem sair da presença dele. Mas para isso nós precisamos acreditar na sua palavra. E para acreditar na sua palavra, nós precisamos estudar e aplicar ela. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós buscamos dele, nós somos encorajados a enfrentar as situações, como a missionária Roseli falou aqui no início, né? As ondas, elas podem se levantar, mas se o Senhor estiver no barco, nós estamos seguros. Ainda que pareça que nós iremos naufragar, mas o Senhor, ele tem poder, ele está atento. Ainda que pareça que não, mas o Senhor está atento e ele pode agir em conformidade com a sua palavra. Ele é um Deus que ele nos mostra o fim no início. A sua palavra diz que ele tem propósito em todas as coisas. Ele nos revelou o que será da história do homem nessa terra, o que irá acontecer. Nós sabemos. Então, não há motivo para que a gente permita que a desesperança encontre lugar nos nossos corações. Não há motivo para temer. Deus está no controle. E Deus, ele vela pela sua palavra. E ele nos garante segurança em tempos maus, em tempos difíceis, ainda que venha a sequidão, como fala aqui no texto, ainda que haja sequidão, ainda que tudo pareça perdido, o Senhor sabe exatamente o porquê de tais coisas estarem acontecendo.
E nós precisamos buscar nele, nós precisamos acreditar nele e nos propósitos dele. Nós precisamos nos posicionar como servos do Senhor, para que o mundo creia que ele existe, para que o mundo creia que ele vai agir e que ele tem salvação. Nós não andamos perdidos a vaguear pelo mundo, nós temos um Senhor, nós temos um Pai que nos guarda e que nos livra de qualquer situação que possa o inimigo intentar contra a gente. No versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então não há segurança no homem. Não há segurança no ser humano. Nós precisamos sempre colocar isso à frente, né? Antes de nós deixarmos que o medo encontre lugar em nossos corações, nós precisamos entender que o homem, ele não tem poder algum, embora pareça muitas vezes, né? Embora a gente olhe as circunstâncias e a gente imagine que determinadas pessoas com propósitos ruins, elas têm um poder de agir, mas o poder que ela tem é só o que o Senhor permitiu a ela. Se algo de ruim vier a acontecer, é para produzir um bem maior, né? A gente sabe que para que a gente entre nos céus, caso Jesus não volte para buscar a sua igreja, nós passaremos pela morte. E a morte é ruim para quem fica aqui. Mas para aquele que parte na segurança de que foi um servo do Senhor e que morreu com o Senhor, fazendo a sua obra, seguindo os seus caminhos, obedecendo os seus mandamentos, há uma recompensa. Não se trata de nós. A gente muitas vezes lê a palavra de Deus e a gente busca consolo para nós. Nós buscamos bênçãos para nós aqui nessa terra. E embora elas venham, o Senhor tem um propósito muito maior. Aqui é apenas uma passagem. Em breve nós estaremos com o Senhor. Quando nós olhamos para as nossas vidas, no que passou, o tempo que passou, a gente não acredita, não é mesmo? Parece que nós temos ainda aquela mente de criança, de tão viva que as coisas estão na nossa mente, no nosso coração. Mas já se passaram muitos anos. Não muitos, né? Alguns anos. E nós precisamos colocar a nossa mente no lugar e entender que nós não vamos ficar aqui nessa terra. Nós vamos partir dela. Para a glória do Senhor, nós estaremos com Ele. Então, não há por que a gente buscar no homem o socorro que vem de Deus. A gente lê a palavra de Deus e a gente muitas vezes age como se a gente não acreditasse nela. A gente muitas vezes age buscando respostas no mundo. E muita coisa é bem verdade que a gente encontra a resposta no mundo, dependendo do problema. Mas a resposta que vem de Deus, ela é a definitiva. E nós não podemos embasar a nossa vida em conceitos que são daqui da terra, que são do homem. A nossa vida tem que ser embasada em conceitos eternos. E o conceito eterno é a palavra de Deus, é o que nos diz a palavra de Deus. Ele nos garante que ele não mudará de ideia, que tudo o que ele colocou aqui nesse livro vai acontecer. Então, por que a gente muitas vezes fica buscando no mundo respostas para as nossas vidas? Há socorro no mundo em algumas situações. E, por exemplo, se nós adoecermos, claro que nós vamos buscar um médico, né? Isso é óbvio. Porém, a gente sabe que se o Senhor nos permitir que uma doença venha a nos levar, a gente tem que entender que é para o nosso bem. E a gente tem que entender que não é por culpa de um ou de outro, né, de um médico ou um remédio errado, como a gente muitas vezes ouve as pessoas reclamarem, né, e dizerem, e culparem, e caçarem uma resposta no mundo para que aquilo que elas desejavam não aconteceu, quando, na verdade, a gente sabe que Deus, ele permite todas as coisas para um propósito maior. A nossa vida, ela faz parte de um propósito maior. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Muitas vezes a gente busca uma segurança aqui na terra.
a gente trabalha para que a gente tenha uma boa causa, e isso nos é permitido, a gente trabalhar, a gente estudar, para ter uma boa vida aqui na Terra, enquanto estivermos aqui na Terra. Porém, há um propósito maior. E se nós estudarmos e aplicarmos aquilo que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus, nós teremos bons cristãos aqui na Terra. E é o propósito. O propósito das nossas vidas é esse, é nós servirmos ao Senhor. Não há outro propósito na vida do crente, não há por que a gente imaginar que nós estamos acima de qualquer problema que seja, de nós buscarmos uma segurança em nós mesmos. Há um versículo interessante em Provérbios, e se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 11, versículo 28. Amém? Provérbios capítulo 11, versículo 28, diz assim: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então, uma vida dedicada a bens materiais, uma vida dedicada aqui na terra, a somente buscar aquilo que possa nos satisfazer, que possa alegrar o nosso coração aqui na terra, ela é uma vida morta. Porque tudo que nós conseguirmos aqui nessa terra vai passar pelo fogo, tudo vai ficar aqui. E nada que é eterno tem valor realmente. Só tem valor enquanto nós estivermos aqui. E um dia, quando nós partirmos, o que nós levaremos? O Senhor nos pede que nós levemos a Ele frutos. E os frutos não são aqui da terra. Os frutos são espirituais. É uma vida para buscar almas para o Senhor. É uma vida para mostrar ao mundo que existe um Deus, que existe um Senhor que nos criou. Ele sabe qual o nosso propósito. Ele sabe como nós devemos viver. É por isso que a gente prega sempre a palavra de Deus. Vamos buscar na palavra de Deus. Porque o propósito para as nossas vidas é a palavra de Deus quem vai nos dizer. Nós podemos sonhar e nós podemos realizar esses sonhos. Porém, se não for de acordo com a palavra de Deus, será em vão. Não terá valor. Nós podemos nos dedicar aqui na terra a buscar uma vida tranquila, uma vida de paz, e a gente pode sim conseguir. Mas o Senhor nos diz que nós não permaneceremos aqui e que nós precisamos buscar uma eternidade ao seu lado e que nós precisamos levar as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vai ler lá no livro de Gênesis, e aí a gente estuda a história de Noé e a gente vê que aquele homem, ele pregou, ele buscou e ele levou consigo naquela arca a sua família. E a gente, muitas vezes, a gente está lutando por coisas que vão ficar aqui na terra, enquanto a gente deveria nos posicionar e lutar para que a gente leve aqueles que estão à nossa volta ao conhecimento de que existe um Salvador, de que nós não estamos perdidos, nós não estamos num barco à deriva. Existe um Deus ao qual nós devemos pregar, a quem nós devemos obedecer. E muitas vezes a gente acaba olhando para as pessoas e aí a gente acaba apontando falha nas pessoas. E nós precisamos entender que nós somos falhos. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores e nós falhamos. Mas a palavra de Deus não falha. E se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele quiser agir através de seres humanos falhos, Ele vai agir. Ele tem poder para isso. E nós precisamos aplicar
a palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não pode ser julgada por conta do mensageiro, porque o mensageiro, ele é falho. O mensageiro é um pobre pecador, que está em busca de sempre estar consertando a sua vida. E o desânimo não pode se abater sobre nós. Essa é uma arma que o inimigo muitas vezes tem usado. Ele tem feito com que a gente olhe para as pessoas, quando na verdade a gente precisa olhar para o Senhor, aquele que veio aqui na terra e que morreu em favor de nós, em favor daqueles que o amam. E se o Senhor foi capaz de perdoar os seres humanos falhos e levá-los e desejar e anunciar que o seu desejo é levá-los para a eternidade com Deus, nós precisamos acreditar nisso. Porque se a gente não acreditar nisso, nós estamos desacreditando da nossa salvação. Porque falhas, elas existem tanto na nossa frente como dentro de nós. As falhas estão à nossa volta. O ser humano, ele não tem força em si mesmo. Bom seria se nós pudéssemos realmente ser aquele exemplo perfeito. Mas o Senhor, ele diz que nós precisamos olhar e analisar aquilo que é bom, reter aquilo que é bom. E parece que eu estou me desculpando. E eu estou. Porque quando a gente olha a palavra de Deus e a gente começa a estudar ela, e aí a gente pensa assim, quem sou eu? Né? A gente pensa, meu Deus, hoje mesmo eu pensei, quando meu esposo chegou em casa, e aí ele falou, tipo, mais ou menos assim, preparada? Alguma coisa assim, aí eu falei assim, eu dei a entender que ele deveria trazer a palavra essa noite. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai analisando a sua vida e a gente vai encontrando nossa vida, né? E a gente vai encontrando falhas e a gente vai encontrando coisas que a gente precisa corrigir. E aí a gente pensa, né? Como que eu posso levar a palavra de Deus? Mas se nós temermos e nós nos desanimarmos por conta das nossas falhas, quem vai levar a palavra do Senhor? Né? É a palavra quem tem poder. É Deus quem tem poder. É por isso que a palavra está nos dizendo aqui, para que a gente não confie no homem. Porque se a gente olhar para o homem, nós vamos desanimar. A gente vai desistir da caminhada. Porque não há nada bom em nós. A Bíblia diz que o Senhor olhou aqui para a terra e ele não achou um justo. Então, nenhum de nós pode olhar e apontar falhas ou defeitos. Embora muitas vezes a gente acabe fazendo, a gente acabe olhando. E isso é o pecado dentro de nós. É o fato de nós sermos falhos, de nós sermos pecadores. E então a gente tem uma inclinação para olhar para aquilo que não devemos, quando nossos olhos deveriam estar em direção ao Senhor, porque perfeito é o Senhor. Eu me lembro de uma frase que eu dizia assim, que eu falei assim, se você procurar a Bíblia, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar meu nome. A Bíblia não está mandando ninguém ser igual a mim. Olha a justificativa. Né? Olha como é que a gente pensa. E é errado. Embora meu nome não esteja na Bíblia, embora eu não seja exemplo, mas a Bíblia diz que eu preciso olhar para Cristo. E que eu preciso ter Ele como exemplo. Ele veio aqui à Terra e Ele passou por todas aquelas dificuldades. Ele passou com as dificuldades por conta do homem, por conta do pecado do homem. Ele insistia e mostrava, mas o homem sempre preferiu tomar o seu próprio caminho. Ou, muitas vezes, a gente decide mesclar um pouco a nossa vontade com a vontade de Deus e continuar fazendo aquilo que a gente quer e continuar se justificando. E é isso que a gente precisa deixar de lado. É isso que a gente precisa mudar nas nossas vidas. A gente precisa mudar o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos tomar uma posição
olhar para Cristo e imitar a Cristo, ser como Cristo. Não é fácil e nós não vamos conseguir sozinhos. Mas o Senhor, quando subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo para que Ele nos ensine, nos dê a força necessária, nos mostre o caminho. Se a gente acreditar e se a gente buscar, a presença de Deus vai ser tão real quanto a presença dos irmãos aqui nessa noite. Porque Ele é real. Ele é uma pessoa, Ele age, Ele fala, Ele mostra, Ele corrige. E aí a gente muitas vezes vem para a igreja com um pensamento de que Deus, Ele não, né, Ele é um Deus que está nos céus, e embora a gente saiba que Ele esteja, mas por ser o Deus perfeito que Ele é, Ele tanto tem o seu trono e está no céu, como Ele está aqui nos nossos corações. Ele está ao nosso lado. E se a gente se entregar a esse Deus, grandes coisas Ele vai fazer. E as grandes coisas que Ele vai fazer não são coisas visíveis aqui na terra, são coisas invisíveis. Porque muito maior e muito mais gratificante do que ver coisas visíveis aqui na terra será a gente adentrar os céus e enxergar tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que vão estar com Ele por toda a eternidade. Então, já me desculpei, né? E o que eu queria deixar para a igreja é que a gente precisa ter um propósito de servir verdadeiramente ao Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, não importa como a gente esteja se sentindo, não importa o que a gente tenha que abrir mão, porque servir a Deus é abrir mão de muitas coisas. É a gente mostrar que nós realmente confiamos nesse Deus, que nós realmente acreditamos que existe algo maior, que existe um propósito maior. E nós estamos inclusos nesse propósito. O propósito que Deus tem aqui na terra de salvação, nós estamos inclusos nesse propósito. Nós podemos trabalhar de acordo com esse propósito. Ou nós podemos rejeitá-lo. O nosso Deus, embora Ele tenha todo o poder, Ele jamais vai nos forçar. Ele jamais vai fazer com que a gente faça algo sem a gente querer. É por isso que a gente precisa mudar esse nosso coração. Porque a gente precisa querer a Deus. A gente precisa querer buscar ao Senhor. Querer estar na presença do Senhor. É algo que vem de nós, é algo que o Senhor, Ele nos mostra o caminho, mas a atitude de seguir nesse caminho, somos nós que devemos ter. Somos nós que devemos buscar. Então, a gente precisa tirar os olhos das coisas terrenas, das coisas que estão aqui, das coisas que vão ficar aqui, e olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Deus, Ele tem preparado para a eternidade. Não se trata de nós, embora muitas vezes a gente pense isso. Não se trata de nós. Para ser um servo do Senhor, a gente não precisa ter bens materiais, ser abençoado, como muitas vezes a gente se sente inclinado a buscar as bênçãos aqui na terra. Como se aquela pessoa que tem um bom casamento, que tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma família perfeita, essa pessoa verdadeiramente é um servo de Deus por conta dessas bênçãos. O Senhor, Ele pode nos abençoar com tudo isso, mas isso não é sinal das bênçãos do Senhor. O sinal das bênçãos do Senhor é um coração quebrantado e contrito. É isso que a palavra vai dizer. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente só vê luta na vida daquela pessoa. E aí a gente se sente inclinado a dizer, deve estar acontecendo alguma coisa. Deve ter alguma coisa errada. Tem um pecado escondido, tem algo que Deus não está se agradando daquela pessoa. E aí quando a gente lê a palavra de Deus e olha por tudo aquilo que Jesus passou, será que a gente consegue apontar uma falha? Será que a gente consegue apontar algo errado na vida do Senhor, na vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que enfrentaram lutas tremendas? Então, essa não é a medida. Esse não é o termômetro que nós precisamos, que nós vamos usar. Embora muitas vezes a gente passe por dificuldades,
Mas se o Senhor estiver com a gente, se a presença do Senhor estiver conosco, o que mais nós poderemos desejar? O que mais a gente quer além da presença de Deus nas nossas vidas? O que mais a gente quer além de ser um testemunho vivo de que sim, nós podemos passar pelas lutas, nós podemos passar pelas dores e ainda assim nos mantermos de pé, porque o Espírito Santo nos sustenta. Então, olhando para a palavra de Deus e vendo as lutas que aqueles homens passaram, como nós podemos desejar ter uma vida de somente bonança? Como que a gente pode desejar estar somente desfrutando dos bens dessa terra, das boas coisas dessa terra? Quando a gente olha para os apóstolos de Jesus e vê como que aqueles homens sofreram, né? A gente vê como que as lutas que eles passaram, as dores que eles enfrentaram. E não desistiram, porque os olhos deles estavam voltados para o Senhor. E é por isso que eles tiveram a força necessária para enfrentar e para permanecer de pé. Existem pessoas que vão levar uma vida tranquila, e isso vai ser prova da existência de Deus na vida dela. E existem pessoas que irão entregar a sua vida pelo Senhor. E isso é prova de Deus na vida delas. Nós precisamos somente ter a força e o entendimento de que venha o que vier, estando com Cristo nós somos mais do que vencedores, vivendo a vida de Cristo em nós. Se Cristo vive em nós, não há por que a gente se desesperar, ou a gente desanimar, ou desistir da caminhada. Se Cristo está em nós, o nosso alvo é diferente daquilo que muitas vezes a gente olha aqui nessa terra, né? Então, que o Espírito Santo esteja nos dando força, esteja nos dando sabedoria, mostrando em que nós precisamos consertar, o que nós precisamos consertar, em que nós precisamos melhorar, porque a caminhada, embora ela seja com o Senhor ao nosso lado, mas ela vai ter momentos de dificuldade. Vai ter momentos em que a gente vai ter que colocar os pés no chão e passar por aquilo que a vida muitas vezes apresenta para nós, mas na certeza de que estamos caminhando com o Senhor, então tudo vai bem. Estar com Cristo é bem melhor. Tem um corinho que a gente canta, que diz isso. Estar com Cristo é bem melhor. Não importa o que esteja acontecendo. Eu fiz aqui escrevi um monte de coisa, mas quando eu olho para os irmãos assim, olhando para mim, dá uma vergonha, de ficar lendo. Mas tem umas coisas interessantes aqui. E uma das coisas interessantes que eu queria dividir com os irmãos, é o fato de que quando a gente busca a Deus, a gente se conhece. A gente conhece as nossas dificuldades, a gente entende o porquê delas, Porque quando a gente olha para o nosso Criador e busca nele, ele nos revela aquilo que a gente precisa mudar. E ele não só nos revela, mas ele nos dá a força necessária. Nós temos um manual para continuar funcionando direitinho, para a gente continuar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Nós temos um manual. E esse manual é a palavra de Deus. A gente só precisa ter a disponibilidade de buscar, de ler. Embora hoje a gente não tenha muito esse costume, quando a gente, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa, um celular, um eletrodoméstico, e aí a gente vem junto com ele um livrinho para a gente ler. E aí o que a gente faz? A gente joga ele fora, E aí a gente vai lá e liga e mexe e vira para a gente aprender da nossa forma. Está tudo ali explicadinho. Está tudo ali certinho, como que deve ser. Está tudo mostrando qual o lugar de tudo. Mas a gente não lê. E aí muitas vezes a gente prefere quebrar a cabeça e a gente prefere passar raiva, porque não consegue mexer com aquilo, porque a gente não teve a sensatez
de olhar o manual. Com as nossas vidas é a mesma coisa. Quando tudo estiver bagunçado, quando tudo estiver fora do lugar, quando nada estiver dando certo, é só a gente ir lá no manual, na palavra de Deus. Está tudo lá explicadinho, como que a gente tem que fazer, para que as coisas voltem aos seus devidos lugares e tudo volte a funcionar como foi o projeto daquele que nos criou, né? Quem entende melhor, né, daquilo que criou do que o seu Criador? É Deus. Ele nos conhece. Então, para que a gente venha funcionar direitinho nesse mundo, a gente precisa buscar na palavra dele as explicações necessárias do que nós devemos fazer para que as coisas funcionem verdadeiramente. Amém? Eu anotei aqui uma frase também, mais que uma frase, é um parágrafo, que diz assim: o propósito de sua vida é muito maior que suas realizações pessoais, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. A gente tende a acreditar que se nós estivermos bem fisicamente, se a gente estiver bem aqui na terra, a gente atingiu o propósito de Deus. E não é, né? O propósito de Deus, ele muitas vezes, ele vai ser atingido quando a gente abrir mão daquilo que a gente acredita que precisa para viver uma boa vida, para ser feliz. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente quer em favor daquilo que Deus quer. Porque se Ele nos criou, Ele sabe o nosso propósito. E Ele sabe que se a gente agir de acordo com aquilo que Ele projetou para as nossas vidas, e aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que Ele não faz da gente robô, a gente não está programado, a gente só tem que seguir aquilo que está na palavra de Deus, mas isso é se nós tomarmos essa posição, Ele não vai nos obrigar. Então, muitas vezes, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que a gente acha que vai trazer felicidade para a gente. E pode trazer felicidade para a gente, mas é uma felicidade tão curta, tão pequena, que não compensa a gente abrir mão de cumprir o querer de Deus, a gente abrir mão de obedecer a Deus. E muitas vezes enfrentar sofrimentos para que Deus seja exaltado nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado no nosso viver. Continuando aqui, se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Então, embora a gente tenha sonhos, mas existe um propósito eterno. E nós precisamos buscar no Senhor, compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele tem algo que só nós vamos fazer. Ele tem um propósito para cada vida. Nós não estamos aqui aleatoriamente, nós não estamos reunidos aqui aleatoriamente. Quando o Senhor fez os céus e a terra, Ele já tinha conhecimento desse dia aqui hoje. Ele já tinha conhecimento de que nós estaríamos aqui. E Ele queria falar aos nossos corações. E muitas vezes, não é quem está trazendo, não é a mensageira quem vai falar. É a palavra de Deus, é a gente sair daqui e a gente sair prontos a buscar esse propósito e a buscar na palavra de Deus que Ele complete a sua palavra em nossos corações. Porque ninguém é detentor de todo conhecimento. Muitas vezes a gente vem aqui à frente e aí a gente está falando da palavra de Deus, levando a situação para um lado, mas Deus está tratando com cada um que está ouvindo de outra maneira. Porque Deus tem poder para isso. Todos nós estamos ouvindo uma mesma coisa, mas o Senhor está trabalhando numa determinada área na vida de cada um. A palavra de Deus tem esse poder. É por isso que a gente precisa se entregar a esse Deus e ser instrumento dele nessa terra, para que o Senhor cumpra o seu querer nas nossas vidas. A gente precisa
permitir e a gente precisa confiar. Talvez não pareça ser, né? Às vezes a gente está aqui à frente, eu estou falando, né? Voltado mais sempre para mim, por conta que todas as vezes que eu venho aqui à frente, eu fico me perguntando, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque tem muitas coisas que eu deveria colocar em ordem, tem muitas coisas que eu deveria fazer, e eu acredito que todos nós temos esse sentimento dentro da gente, né? Do quanto a gente precisa mudar, do quanto a gente precisa tomar uma posição diferente. Todas as vezes que eu venho aqui à frente, a primeira coisa que eu faço quando eu sento ali, eu peço perdão a Deus, porque Ele me deu muitos dias e muitas horas, e me deu a sua palavra, e eu não busquei o suficiente. Porque cada momento que a gente vive, que não esteja glorificando a Deus, é um momento perdido. Cada vez que eu estou em casa e eu passo um tempo na frente da televisão ou na frente do celular, que não seja, né, buscando um conhecimento do Senhor, é um tempo perdido. E é um tempo que eu deveria ter me aplicado mais, a buscar mais, porque não é um bem que eu estou fazendo para o Senhor, mas para mim. Quando a gente busca a Deus, a gente não está fazendo um bem para o Senhor. A gente está fazendo um bem para si. Então, renunciar a todos os momentos, né? Não todos, né? A gente tem que ter um equilíbrio, mas renunciar muitas vezes a alguns momentos que a gente às vezes passa, né? Como eu falei, na frente de uma TV, assistindo um filme. Se a gente empregasse esse tempo buscando a Deus, o bem é feito para mim. E aí eu posso, né, através do conhecimento que o Senhor me der, eu posso passar adiante. E aí o Senhor pode, através disso, trabalhar na vida das pessoas, né? Eu acredito que um dos maiores arrependimentos que nós teremos quando nós atravessarmos para a eternidade vai ser esse. Por que que eu não usei o meu tempo para buscar mais do Senhor? Porque quanto mais a gente busca, muito mais o Senhor tem para se revelar, muito mais o Senhor tem para trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então, que a gente possa colocar as nossas mentes voltadas para o Senhor, que a gente possa colocar o nosso corpo a serviço do Senhor, que a gente possa servir ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, para que o nome dele seja glorificado e as pessoas sejam alcançadas e a esperança venha a renascer na nossa nação, porque quando nós saímos daqui com uma palavra de esperança, com uma certeza de esperança, nós temos a capacidade de, através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo através de nós, multiplicar essa esperança. E é isso que o Senhor quer da gente, que a gente saia daqui e a gente leve boas novas para o mundo. Existem boas notícias para o mundo. Nada está perdido. Independente do que venha a acontecer, das lutas que a gente venha a enfrentar como nação, mas nós temos boas notícias. Existe um Deus que está pronto para nos salvar. Existe um Deus que morreu para nos salvar. E nós estamos todos indo de encontro a Ele. Uns para julgamento e outros para seguir com Ele para o céu e estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, esteja completando a sua palavra nos nossos corações, para que a gente verdadeiramente venha a ser bons servos do Senhor, do Deus Altíssimo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.